Eu sou Silvia Mursa, militante do Fórum de Mulheres e Articulação de Mulheres Brasileiras. Vivo em Pernambuco e trabalho no SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Em termos de articulação, eu destaco o desafio de articular as diferentes gerações de feministas por dentro e entre os movimentos feministas no Brasil. Nosso feminismo já tem tempo suficiente para ter experiências muito diferenciadas e saberes muito ricos, que às vezes ficam trancafiados no seu tempo. É muito importante esse resgate e articulação para permitir uma ação mais dialógica e horizontal entre os diferentes saberes, porque todas temos a experiência comum de enfrentar o mesmo sistema de dominação, mas a vivência de cada uma é muito distinta pelo seu lugar de classe, pelo seu lugar nas relações raciais, pelo seu lugar na história do próprio feminismo. Então, é preciso enfrentar esse desafio para a gente não se prender em preconceitos, seja em relação às que chegam, seja em relação às que estavam. Oi, gente, meu nome é Priscila Brito, faço parte da MB e da equipe do Cefêmea e queria pensar com vocês os desafios de articulação do movimento feminista para o próximo período. É difícil pensar sobre esse assunto num ano em que a gente viveu o processo da pandemia, do isolamento social, mas também porque há alguns anos a gente vive esse contexto de crise política e de muita fragilidade democrática. Então, os desafios são imensos. Acho que o movimento feminista, junto com o movimento negro, o movimento indígena, tem elaborado resistências muito potentes. São vozes insurgentes que têm colocado aí questões fundamentais da vida e da dignidade humana em pauta. Então, acho que o desafio é continuar com esse processo criativo e potente de articulação de resistências, de sermos capazes de garantir a própria existência como movimento social, como ativistas, o nosso fazer político. A gente enfrentou um processo eleitoral aí muito marcado pela violência política, e essa violência atinge não só as candidatas, mas as nossas próprias companheiras, a nós mesmas. Estamos sujeitos a processos aí muito violentos. Então, articular para garantir que o fazer político seja possível. E pensando o futuro, quem sabe construir aí o Encontro Nacional Feminista, quando for possível nos encontrarmos presencialmente, junto com todos os movimentos de mulheres, para pensar o futuro, um futuro feminista, uma transformação do mundo que passe pelo feminismo. A gente estava construindo o Encontro Nacional de Movimentos Feministas, que ia acontecer agora em 2020, né? E estava sendo um processo muito rico, de fortalecimento de alianças, de muita troca. Acho que o encontro teria sido um momento bem importante de articulação dos movimentos feministas do Brasil e de demonstração da nossa força política. Mas, bom, 2020 foi esse ano que tudo aconteceu e ao mesmo tempo nada pôde acontecer, né? Então o encontro foi adiado, assim como boa parte da nossa agenda de luta teve que ser reestruturada, né? Então datas como Julho das Pretas, Dia da Visibilidade Lésbica, 28 de setembro, 25 de novembro, foram radicalmente repensadas, né? E muita coisa aconteceu online. O que foi bem interessante, para a gente explorar um pouco as potências do universo digital, das lives e das redes sociais e tudo mais, mas ao mesmo tempo traz uma série de desafios para a nossa articulação política, né? Não só para a visibilização das nossas lutas, mas para o próprio processo de construção política, já que o acesso à internet no Brasil ainda é extremamente desigual. Então eu acho que nesse momento a gente tem um desafio de fazer um pouco o balanço do que foi esse ano, de como é que a gente pode seguir incorporando algumas tecnologias, quais são as potências dessas tecnologias, mas também quais são os seus limites, para que elas funcionam e para que elas não funcionam. E assim que for possível retomar os nossos encontros presenciais, que eu acho que nos fortalece muito enquanto movimentos e coletivos e enquanto força feminista. Porque os encontros presenciais são espaços de troca muito ricos, né? Então eu acho que os desafios são esses. E o contexto político que a gente tem pela frente, né? Que não é simples.